você quiser alegar paridade e integralidade aqui na justiça por conta de que só a partir de 2011 Criou a Previdência Complementar. você ainda tem essa possibilidade. E de 2011 a 2019, a média não é 60%, é 80%. 80%. É depois de 2013 que cai, não é isso? Até 2013 é 80%, né? Depois é que cai para... Não, caiu para 60% em 2019. 2019. 2019 é 60% a média. Isso. Então, agora vai ter ainda realmente o impacto, que a grande maioria de inativos, e ainda existe um contingente, que nem eu ainda, que vai se aposentar com a integralidade e paridade, mas isso ao longo do tempo vai se perder também, né? Uns 3 décadas isso acaba. Mas para eles agora de partida vai ter o impacto de atingir os inativos, é inevitável. É um problema que o estado de São Paulo, a locomotiva do país, vai ter que achar no seu espaço orçamentário. Para esse ano, se ele der só um desconto da metade das terras lá para os latifundiários, já paga a nossa conta. O orçamento que vem ele acha mais 3 bilhões, vai indo, né? Não é essa conta. Eu sei. Não é tão simples. Não é tão simples, mas ele vai ter que dar, não tem como, né? A gente sair da lei orgânica sem dar um salário. Não tem como. Não tem. E o que o senhor está falando não é nada absurdo, 21 mil, não. Olha, estão ganhando uma fortuna. É que é uma realidade que vai trazer esses problemas. E vai ter que achar espaço orçamentário para isso. Começa com 21, aí vai o nível 1. Nível 2, nível 3. Na verdade, o que eles passaram para a gente assim por alto é que o impacto vai vir muito na unificação das carreiras, né? Que vai ter carreira que, quando unificar,
deputado Reis. Estou hoje aqui nesse podcast com os convidados especiais. Está aqui a doutora Jaqueline Valadares, presidente do Sindicato das Delegadas de Polícia e dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Também está aqui o Renato, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Santos, o Simpolsan, e nós convidamos eles para a gente fazer uma discussão sobre os temas que os colegas aí no dia a dia nos cobram, e também a sociedade nos cobram a respeito da segurança pública, sobre a lei orgânica da Polícia Civil, que é a grande expectativa do momento dentro da instituição Polícia Civil, qual o texto, qual o projeto de lei complementar que o governador que aí está vai mandar para a Assembleia, né? Então, nós vamos fazer aqui um bate-papo aí, conversar a respeito dessa questão. Vou pedir para eles também fazer uma breve saudação e a gente vai para os temas que está na nossa pauta. Reis convida. Olá, boa noite, deputada. É um prazer estar aqui inaugurando o seu podcast Reis Convida ao vivo ainda, ao lado do meu amigo lá do Simpolsan, Renato. Fico muito feliz, tenho certeza que vai ser uma noite muito produtiva de troca de ideias e que nós consigamos sair daqui trazendo inclusive projetos futuros em prol da nossa instituição. A mesma coisa, boa noite, deputado Reis, é um prazer, me sinto lisonjeado participar dessa nova linha, uma nova ferramenta de discussão, de debate, ao lado da doutora Jaqueline, é um prazer, uma honra, e é isso, trazer discussões, levantar o debate, que é aquilo que nós estamos lutando há muito tempo, que é a valorização do policial civil, que tem encontrado no seu mandato o apoio necessário. Uma honra, obrigado e boa noite. Muito bem. Bom, deixa eu falar o nome da nossa equipe, a equipe técnica que está nos acompanhando aqui. O Brian, que acompanha o Renato do Simpolsan. A Débora, que acompanha a doutora Jaqueline. O Diogo, o Vini, que os dois estão me acompanhando. E o nosso técnico aqui da Brainet, o Fernando. Quero agradecer aqui o espaço, o seu pronto atendimento, assim que nós falamos de fazer esse podcast aqui pela Brainet. Doutora Jaqueline, vamos começar pela senhora. Qual que é o sentimento que os delegados de polícia estão tendo nesse momento, os policiais civis, com relação a essa questão da lei orgânica nacional? Eu sinto hoje, por parte dos colegas delegados, duas grandes questões. Uma que é uma ansiedade muito grande para a regulamentação dessa lei orgânica nacional aqui no nosso estado, ou seja, que é a vinda, enfim, da nossa lei orgânica estadual, que está se arrastando há algum tempo já. E ao lado dessa ansiedade para ver o texto e ver o que vai ser proposto, sinto receio também. Muitos colegas têm muito medo de que essa lei acabe se tornando uma verdadeira reforma administrativa e, ao invés de vir para ajudar, acabe prejudicando e trazendo perda de direitos. Então, acho que todo esse mistério, por assim dizer, de um projeto em que a gente não consegue acessar, não vê o texto, participa simplesmente expondo as nossas ideias, que é o que acontece nas reuniões, a gente expõe as nossas ideias, mas a gente não consegue acessar e estudar o texto que está sendo elaborado, traz uma grande ansiedade, um grande receio do que está por vir, se é que está por vir, porque acontecem prorrogações sucessivas desse grupo de trabalho, né? Realmente, a senhora traduziu bem o sentimento dos policiais civis. Eles estão ansiosos, esperançosos e, ao mesmo tempo, com medo, né? Porque não se sabe, não se tem ideia do que estará escrito nesse texto, né? E é uma coisa que já vem desde quando foi aprovada essa lei em Brasília, e a própria Polícia Civil, ela deu início a um grupo de trabalho, a Delegacia Geral deu início a um grupo de trabalho também, foi prorrogando, né? Foi sucessivas prorrogações e depois entrou nessa seara a Casa Civil, formando seu grupo. Inicialmente seria coordenado pelo chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública, acabou dando aquela crise e passou então para o secretário adjunto da Casa Civil,
Coronel Frades para poder coordenar esse grupo de trabalho. E eles tinham se comprometido apresentar uma proposta até 9 de maio, não aconteceu, e nós participamos de audiências públicas, nós participamos de reunião, inclusive a doutora Jaqueline, o Renato, todos os outros sindicatos, todos os sindicatos representativos da Polícia Civil, as associações participaram de reuniões no Palácio do Governo, de audiências na Assembleia Legislativa. Então, Renato, você também tem entendido, tem identificado o que a doutora Jaqueline falou, essa ansiedade, essa preocupação do que está por vir? Não, exato, ela colocou a palavra exata, ansiedade, mas eu acrescentaria a palavra decepção, porque o governo parece que está nos tratando como adversários e nós queremos construir um projeto para o bem não só da instituição, não é um projeto corporativista, mas para o bem da qualidade do serviço público, da segurança pública, da polícia judiciária. Então é isso, quando o governo trata do tema monopolizando, sem debater, porque a gente, como a doutora colocou, o senhor mesmo foi testemunha, nós tivemos várias oportunidades levando, mas a gente não sabe em nenhum momento até que ponto nossas colocações estão sendo alcançadas, estão sendo atendidas, prorroga, não dá explicação, não oferece uma minuta, um texto, para a gente poder começar a iniciar um canal de diálogo. Nós não queremos uma imposição, nós queremos vencer, nós precisamos ser convencidos e convencer, porque o que está gerando essa ansiedade é de uma tentativa, uma frustração. Porque uma lei orgânica que deveria vir para consolidar as prerrogativas da Polícia Judiciária, as nossas funções, os nossos direitos, nós queremos um avanço. E o avanço não significa privilégio, é o avanço na qualidade de trabalho que propicia uma qualidade de serviço público. E o governo parece que está nos tratando, até esse momento, como adversários. E isso traz a palavra, não só a ansiedade, mas a decepção. Eu acho que a grande maioria dos colegas estão decepcionados com o governo que tinha prometido uma outra realidade. Doutora Jaqueline, então nós ouvimos aqui a palavra ansiedade, ouvimos aqui medo, decepção. Qual então seria a grande expectativa? O que se espera realmente para a categoria Polícia Civil do Estado de São Paulo, a regulamentação da lei orgânica? Eu acredito que o principal ponto que se espera hoje é uma construção conjunta. Como o Renato acabou de falar aqui, os sindicatos, as associações, o senhor como parlamentar de oposição, que seja, de partido contrário, a ideia aqui não é que nós sejamos opositores do governo, é que nós trabalhamos juntos. Segurança pública é uma pauta que interessa a absolutamente todos nós, porque nós vivemos aqui no estado de São Paulo. Nós somos os principais interessados, porque nós trabalhamos pela segurança e vivemos a insegurança junto com a população. Então, nós queremos fazer essa construção conjunta do governo, não é colocar um lado contra o outro, entidades e associações e parlamentares de partidos A, B ou C, um contra o outro, não é isso. A ideia central é fazer uma construção conjunta para que a população de São Paulo, de uma forma geral, seus servidores, seus trabalhadores, o pessoal em geral, o cidadão, possa melhorar, viver de uma forma mais segura no nosso estado. Nós temos um estado que tem como propiciar essa segurança que a gente espera. A grande questão é que é preciso que o governo, de fato, perceba a necessidade de investir na Polícia Civil. O que a gente percebe ao longo dos anos, e isso não é uma peculiaridade de agora, é que os investimentos na Polícia Civil sempre foram lateralizados. Há sempre uma lateralização, deixa o investimento na Polícia Civil de lado para investir em outros aspectos da segurança pública, por achar que aquilo ali é mais... que vende melhor, talvez, numa campanha política, não sei. Então, é preciso que o governo atual ele tenha essa percepção de que lateralizar investimento em segurança pública no aspecto da Polícia Civil, na Polícia Investigativa, só prejudica a população. Hoje, o que a gente vê é o crime cada vez mais organizado e cada vez menos investimentos na Polícia Investigativa. Se a gente não tiver uma Polícia Civil estruturada, apta a desarticular as grandes organizações criminosas, que atuam sim no estado de São Paulo, a gente não vai conseguir trazer segurança pública para a população como ela deseja e como ela merece. Muito bem. Renato, o governador Tarcísio de Freitas, quando foi candidato,
ele participou de um programa na Jovem Pan e ele se comprometeu de que a Polícia de São Paulo seria a 10ª polícia a ter um melhor salário. O 10º melhor salário do Brasil como todo seria da Polícia de São Paulo. O Sindicato dos Delegados, das Delegadas de Polícia sempre tem nos trazido que hoje nós estamos em 23º lugar, 24º lugar, dependendo a carreira, mas fica entre 23º e 24º o pior salário do país, né? Você, assim, acompanhando tudo isso que aconteceu, essa promessa do governador e agora a discussão da Lei Orgânica Nacional, você acha que é possível, na apresentação desse projeto que vai regulamentar a Lei Orgânica Nacional, vir essa valorização que a categoria tanto espera, né, e cobra no dia a dia, a valorização salarial na regulamentação da Lei Orgânica? Eu não acredito. Não acredito porque e baseado nos fatos, nós estamos caminhando para o 3º ano do mandato, né? Nós não tivemos aumento significativo. O policial civil hoje, seja ele de qual cargo ocupe, ele está tendo que trabalhar nas folgas. O salário, como o senhor colocou, nós ainda estamos entre os 4 piores salários do país. E nós não tivemos uma sinalização, pelo menos para resolver isso. O policial, para ter hoje uma remuneração digna, ele está trabalhando na folga. Qual é o servidor, qual é o funcionário, qual é o trabalhador que consegue ter uma qualidade, um rendimento, sem rigidez mental, sem descanso? Por que o policial civil tem que trabalhar quase 50, 55 horas por semana para ter um salário que não é muito, vamos dizer assim, estimulante? Essa é a realidade que o governo chegou e não enfrentou. Já devia ter começado a enfrentar. Nós tivemos já no primeiro ano de governo, uma forma muito atabalhada lá de dar o aumento de 20% escalonado, criou uma série de confusão, criando problemas e não trouxe a valorização. 2 anos sem database, agora tivemos esse ano 5% que não cumpriu a database, só foi pagar a partir de agosto, um valor irrisório, R$180. O DGEC, que é um instrumento para trabalhar durante as folgas, eles querem pagar na hora de folga, que o policial vai trabalhar por R$190 na hora de folga. Não paga gasolina, não paga gasolina, não alimenta. E aí vamos entrar no déficit. Nós temos um déficit hoje, mesmo com o concurso que foi realizado, nós ainda estamos com níveis acima de 20%. Nós temos hoje policial trabalhando por 2, por 3. Nós temos aí Setembro Amarelo, índice de suicídio por causa do estresse, do baixo salário, da desvalorização. Portanto, 3 anos nós não temos uma sinalização. A sinalização que seria a discussão da lei orgânica, nós estamos acompanhando a forma como vem sendo conduzida. Isso nos tira a esperança de que vai vir alguma coisa que nos surpreenda. Por isso, foi bem colocado pela doutora logo no começo, que há o medo. Há um medo também, que venha para piorar, se bem que o que está pior, talvez, a gente sempre acha que não pode piorar, mas há esse medo sim, porque nós não temos confiança no governo. O governo não está conduzindo a segurança pública com a seriedade que ela precisa ser conduzida, sobretudo no que diz respeito à polícia judiciária. Como a doutora colocou, e o senhor também aí observou, o crime de varejo precisa ser combatido com uma política com a polícia judiciária forte, investigativa, com investimento, com profissionais qualificados que consigam evitar esse cotidiano de violência que a população sente, né? E nós não estamos vendo uma sinalização nesse sentido. Então, com déficit, com desvalorização, da forma como nós estamos sendo tratados, é difícil trazer ou ter o sentimento de esperança. Mas a gente está lutando, temos feito tudo o que é possível, cobrando, exigindo, acreditando que eu gostaria de ser surpreendido com o governo, mas está difícil acreditar nisso. Sim. Eu penso, deputado, que considerando que o carro-chefe do discurso do atual governo é a segurança pública, o mínimo que se espera é que ao término desse mandato se cumpra no mínimo as promessas principais, que seriam a valorização salarial da sua polícia civil, a reestruturação da forma de crescimento na carreira, porque eu me recordo do governador Tarcísio em campanha política, eu estive com ele em campanha política e ele falou exatamente isso, que iria valorizar a nossa polícia civil, nos colocar entre os melhores salários. A gente sabe que não se faz milagre com dinheiro público, o que é complicado, mas São Paulo tem condições financeiras de melhorar as condições salariais do seu policial civil, sim. A gente sabe que nós somos a maior arrecadação do país,
país. Outra promessa que ele fez seria a reestruturação da classe, então trazer um plano de progressão na carreira que, como o Renato falou, realmente estimule o profissional. Hoje nós temos uma carreira numa estrutura piramidal de tal forma que o ápice dessa pirâmide é tão afunilado que as pessoas entram na instituição, vou falar aqui da minha carreira especificamente, a pessoa entra no concurso de delegado praticamente com uma certeza de que ela nunca vai ser delegado de classe especial, porque considerando que nós temos hoje 2.500 delegados na ativa e só 139 cargos de delegado de classe especial, a sua maior probabilidade é que você se aposente sem chegar ao topo da carreira, sem a chance de ter essa satisfação de falar, consegui chegar ao ápice da minha carreira. Então, os baixos salários, aliado ao desestímulo de crescimento profissional, fazem com que a gente não consiga equalizar as perdas de servidores. Ao longo dessa última gestão, houve sim um aceno, a gente também precisa ser justo no sentido de começar a contratar. Essa era uma das promessas de campanha, começou de fato a contratar. Só que não adianta contratar se a gente não consegue reter esses profissionais. Falando da carreira de delegado, do último concurso foram nomeados os delegados, muitos sequer vieram no dia da cerimônia de posse, outros já abandonaram durante a academia de polícia e outros seguem abandonando, porque a gente acompanha lá pelo sindicato e a evasão dos novos delegados já está muito grande, porque a capacidade que eles têm de serem aprovados aqui nesse concurso, que é um concurso difícil, disputado, faz com que eles se tornem fortes candidatos a passarem em outros concursos de outras instituições e de outros estados. Então, o governo gasta dinheiro público fazendo concurso, fazendo treinamento de meses na academia de polícia, colocando esse policial na delegacia para, na primeira oportunidade, ele ir para uma instituição que remunera melhor. Então, realmente um trabalho que não rende, porque a gente depende de bons salários para reter esse profissional. Na verdade, o que está marcado e está marcando é o governador Tarcísio prometeu valorização e até agora só entregou decepção. Doutora Jaqueline e Renato, nós temos um grande problema na Polícia Civil com relação aos oficiais administrativos. Os oficiais administrativos eles foram duramente penalizados porque eles recebiam a insalubridade no grau máximo e foi reduzido para o grau mínimo. E também foi tirado os cargos deles, né? Porque como o governador Tarcísio ele aprovou uma legislação para poder contratar policiais militares aposentados, né? Então os cargos que eram ocupados por esses oficiais administrativos foram remanejados para esses policiais, os veteranos aposentados que foram contratados pela Secretaria da Segurança Pública. Então, você tem uma insatisfação muito grande com relação aos oficiais administrativos, várias carreiras insatisfeitas, tem essa questão da lei orgânica, que está a passo de tartaruga, a sua regulamentação, e o governo, por um outro lado, ele faz uma grande propaganda que está indo muito bem na segurança, que está reduzindo a criminalidade, mas não é a percepção que nós temos quando começamos a conversar com a sociedade, quando a gente visita as associações de bairro, os moradores, as comunidades, nós recebemos várias reclamações de roubos, furtos, ataque aos comércios. Inclusive, esses dias eu estive no bairro lá, no Parque Fernanda, na região ali do Valo Velho, e eu vi várias reclamações, inclusive de furto de fios, e que as pessoas ficaram um bom tempo sem energia elétrica porque até os fios estão sendo furtados, né? Então, a gente percebe essa insatisfação, essa grita em bairros nobres de São Paulo, o número de roubos e furtos de celulares, alianças, não se pode usar mais nada em São Paulo, né? Não pode ter um anel em São Paulo, porque você está correndo risco. Então, para a gente finalizar esse bloco, qual a avaliação que vocês fazem do desempenho do governador Tarcísio de Freitas na segurança pública?
Eu acho que a avaliação da população fala por si. Recentemente eu vi que saiu de fato, acho que uma pesquisa, uma estatística, no sentido de que hoje a maior demanda da população de São Paulo, onde ela mais se sente fragilizada, é no aspecto da segurança pública. E isso me causa surpresa, porque nós temos uma polícia civil extremamente dedicada. Foi feita, a DEPOL do Brasil, que é a Associação Nacional dos Delegados, ela fez uma pesquisa sobre resolutividade de inquéritos. São Paulo, apesar de todas as mazelas, demonstrou uma resolutividade de inquéritos superior a 80%. Uma outra pesquisa recente mostrou que a instituição policial civil é a instituição que mais passa confiança para a população, e ainda assim, a segurança pública do estado de São Paulo não é vista com bons olhos de uma forma geral pela população, no sentido de deixar a desejar, né? Por quê? Porque, de fato, nós estamos fazendo um milagre com o que a gente tem, com um déficit gigantesco de profissionais, com profissionais exauridos que no seu horário de folga precisam complementar a renda fazendo trabalho extra. E eu estou falando do delegado de polícia, que tem um salário relativamente bom, considerando os demais carreiras. Os delegados, nós fizemos uma pesquisa no sindicato que mostra que 6 a cada 10 delegados fazem bico. Complementam renda, delegado. Agora imagina qual que é o percentual dentro das carreiras operacionais. Então, veja, o que a gente consegue entregar hoje de resolutividade, mais de 80% de resolutividade dos nossos inquéritos, é um mérito exclusivo dos nossos policiais civis, porque a gente não está recebendo o investimento necessário na nossa segurança pública. A gente não tem um número adequado de viaturas chegando na ponta, não temos armamento adequado chegando na ponta. Exatamente. Então, conforme a gente vai rodando o interior, chega para a gente essa informação, olha, a gente recebia, por incrível que pareça, em gestão governamental anterior, muito mais viaturas do que a gente está recebendo agora numa gestão que se diz pautada por segurança pública. Então, onde que está o erro disso? Não é no servidor, porque o servidor ele também precisa que chegue para ele o investimento. A gente está fazendo realmente milagre com o que está chegando na nossa mão aqui na polícia. Não, retratou exatamente isso. Eu vou dar um exemplo. O governador Tarcísio assumiu o Palácio da Polícia, a sede do DI Terceiro de Santos, que é resultado de uma ação civil pública que estava caindo aos pedaços. Enfim, a obra estava em torno de 60% para concluir. 3 anos, nós tivemos a coisa de 20 dias, que a Justiça determinou novamente a interdição, porque nós tivemos que intervir, porque é um estado de insalubridade, interrupção de pagamento da obra. 9 meses sem pagar o empreiteiro. Uma reforma para concluir, o governo do estado de São Paulo, não consegue concluir uma reforma. Isso mostra o descaso com a Polícia Civil. Agora, a questão da criminalidade, está bem claro que a população não está satisfeita. E nós só não estamos num estado maior de caos porque os prefeitos foram obrigados a investir em guarda municipal. A polícia ostensiva nas nossas regiões, principalmente lá na Baixada Santista, tem sido amenizado porque existe o desvio do orçamento municipal para fazer polícia ostensiva. Porque a Polícia Civil está fazendo o possível e o impossível. Os policiais civis estão conseguindo esclarecer, estão conseguindo ir para cima com todas as dificuldades. A polícia ostensiva com déficit de 20% não está conseguindo dar conta e a sociedade está sentindo que a segurança pública está falhando. O governador que vem dizendo aí que promete 40 anos em 4, em 4 anos ele não conseguiu mudar o mínimo, que é tudo isso que nós colocamos. Está faltando viatura, está faltando colete vencido, ambiente salubre, estrutura, déficit alto, baixa remuneração, e só não está pior porque os prefeitos estão investindo nas guardas municipais. Aliás, nós temos que agradecer o trabalho colaborativo dos guardas municipais hoje por todo o estado de São Paulo, que vem fazendo um trabalho de apoio à segurança pública dos municípios. E isso é o que? É o Estado deixando de assumir as suas responsabilidades, jogando no colo dos prefeitos, que não é o orçamento municipal que tem que cuidar de segurança pública. O Muralha Paulista, que ele cantou e decantou, não alcançou ainda 2,5% dos municípios. É um projeto que prometeu que ia ser uma ferramenta de defesa da sociedade e também, até agora, não houve investimento que a gente esperava. Portanto, está abaixo de regular o governo no quesito segurança pública. E não é porque nós somos sindicato, a opinião, ele é imparcial. Acho que a sociedade está tendo essa percepção.
Fernando, eu abri aqui o celular, vi que tem mais de 120 pessoas participando do nosso podcast. Mas tem alguns reclamando do som. Já foi corrigido. Ah, tá. Eu vi aqui várias perguntas, vários questionamentos. Depois nós vamos entrar em alguns deles. Mas, Renato, doutora Jaqueline, eu aprovei um projeto de lei 1712 com o objetivo de resolver a demanda de transporte dos policiais do Estado de São Paulo. Não só os policiais civis, mas os policiais penais, policiais técnicos, científicos, policiais militares, porque os policiais muitas vezes têm que pedir carona nas rodovias. Eu já dei carona para policiais em rodovia, eu acho o maior perigo. Imagina vocês, um policial pedindo carona numa rodovia. Quem será aquela pessoa que vai dar carona para ele? Né? Porque se o policial pudesse puxar ali os antecedentes para saber quem é, tudo bem, mas não acontece isso, não tem como o policial. Agora, quem é você? Né? O que você fez? O que você faz? Então, é muito arriscado para um policial pegar carona nas rodovias, pegar carona nas praças de pedágios, lá na rodoviária, eles levam até 2 policiais por um acordo. Existe um acordo das empresas com a Secretaria de Segurança de levar até 2 policiais. No período pandêmico, eles levavam, todos que chegavam lá iam levando, só que eles levaram essa cobrança para o governo, porque a empresa fala, eu estou aqui para lucrar, não estou aqui para fazer a filantropia. Né? Então, nós temos esse projeto para resolver essa demanda. Qual que era a base do projeto? Era a compensação tributária. E eu fui pesquisar para ver se eu podia fazer esse projeto, né? E vi que não tinha problema, que não tinha o vício de iniciativa, porque o governador ele veta os projetos dizendo que a competência é dele, só que ele não manda nenhum projeto para resolver a demanda. Né? Minha competência é minha, você não pode fazer o projeto. Mas então mande o projeto para resolver o problema dos policiais. Né? Então nós fizemos esse projeto, um projeto muito bem feito, bem estudado. Olha, o policial vai lá, se cadastra em uma plataforma, coloca quantas condução ele toma por mês. Eu moro em Sorocaba, trabalho em São Paulo. Quantos plantões eu puxo no mês? Puxo 15 plantões. Qual a empresa que eu uso? A empresa Cometa, Expresso Brasileiro. Ele coloca lá, o Estado vai ter conhecimento de quantas conduções ele toma por mês e qual o custo disso. A empresa emite o boleto e ela compensa o valor desse boleto no tributo, no ICMS, porque as empresas que fazem transporte de uma cidade para outra, elas recolhem ICMS. Né? Então, elas compensam nesse tributo. E, obviamente, traria toda essa resposta para esses policiais, porque o Estado precisa deles naquela cidade que está trabalhando, que ele está escalado. Muitas vezes não moram policiais naquela cidade e ele precisa deslocar esse policial de uma cidade para outra. Imagina os policiais penais, com uma boa parte dos presídios, né, do centro de detenção provisória, das penitenciárias, estão fora da região urbana, muitas vezes está em cidades do interior. Então, às vezes, os policiais se deslocam enormes distâncias para poder prestar o seu serviço. E o governador acabou vetando esse projeto. E mesmo na razão de veto dele, quando ele coloca a explicação dos vetos dele, ele fala nesse projeto porque a Secretaria de Segurança Pública informou que já tem um programa de transporte. Eu fui levantar o programa da Secretaria de Segurança do senhor Guilherme Derrite. Ela tem 11 ônibus. Tinha 6 e compraram mais 5. Então tem 11 ônibus. Como que vai se resolver um problema desse de transporte num estado que tem 645 municípios, onde as pessoas saem de um município para trabalhar em outro? Né? Como que você resolve isso com apenas 11 ônibus? Né? Mas foi o motivo que ele acabou vetando. Ele não disse que é inconstitucional porque ele sabe que não é inconstitucional. Então, ele não atacou a inconstitucionalidade. E ele não atacou o interesse público, porque quando que um projeto pode ser vetado? Pode ser vetado por ser inconstitucional ou por ferir o interesse público. É interesse da sociedade
que os policiais tenham um transporte adequado, que os policiais tenham segurança nesse transporte, que os policiais, para se deslocar de uma cidade para outra, cheguem com segurança e não corram os riscos que hoje os policiais correm quando ficam ali nas rodovias pedindo carona, quando eles param nas praças de pedágio para pedir carona, e muitas vezes quando ficam lá na rodoviária, às vezes vários policiais esperando o transporte, porque aquele ônibus só pode levar 2, e ele fica esperando, muitas vezes demora para chegar em casa, porque muitas vezes não tem recurso, não tem dinheiro para pagar aquela condução até a casa dele, né? Então, o que vocês acharam dessa posição do governador de São Paulo, um governador que se diz defensor dos policiais e da segurança pública? Bom, não me surpreende. Um governo que ainda paga o Vale Coxinha de R$12, que também vetou um projeto de lei que tramitou tentando estabelecer o MUFESP, que seria um valor de R$30, não atinge nem toda a categoria. Ele é totalmente insensível com as demandas. O policial, aliás, a sociedade, alguns pensam que o policial não come, que o policial não estuda, que o policial não pode assistir, não tem entretenimento, que o policial é uma máquina. Mas o policial precisa, e dentro das suas necessidades, de se aperfeiçoar, de estudar, está o de se alimentar e, no caso, o de transportar. O custo de trabalho, o transporte está envolvido nisso. A proposta era nesse sentido, já que não paga bem, que viabilize o acesso ao local de trabalho. Só que hoje o Estado não viabiliza sequer uma alimentação digna para o policial. É um vale coxinha de R$12, que nós já vimos há muito tempo que a gente vem propondo, pedindo para que eleve para um MUFESP e que atingisse o maior número de policiais possível. Até hoje, mais uma vez, vai completar 3 anos de mandato, não trouxe essa resposta. Então, não me surpreende que ele tenha demonstrado mais uma oportunidade da insensibilidade de uma demanda justa. Mais uma vez, não é um privilégio, mas seria uma necessidade que a grande maioria dos policiais enfrenta, que é isso aí, se transportar para o local de trabalho. Sim. Dizer que esse projeto de ter 11 ônibus resolve o problema é hilário, porque qualquer momento que chegar na rodoviária agora ali, for na rodoviária do Tietê, agora uma quinta-noite, uma sexta-noite, você vai ver ela abarrotada de policiais tentando pegar um ônibus ali para voltar para suas cidades de forma humilhante, realmente, pedindo favor, tentando entrar. Fora essa questão que o deputado expôs de pedir carona, né? É uma exposição à integridade física desses policiais. Como é que eles vão pedir carona para uma pessoa completamente desconhecida? O risco que eles estão expostos ali, às vezes a pessoa mal intencionada vai dar a carona justamente para ficar isento de ser abordado lá na frente em algum outro momento por alguma blitz, né? Simplesmente por estar com um colega dentro. Então, no mínimo, não se preocupar com algo básico, que é a questão do transporte do profissional. E eu digo que, durante as visitas que eu fiz ao interior, às cidades do interior, essa questão dos transportes, ela foi trazida para a gente, sim, enquanto sindicato, por delegados preocupados no esvaziamento dos seus operacionais. Porque muitos delegados falavam assim, olha, aqui na cidade nós temos muitos operacionais de outras cidades. E a partir do momento em que eles perderam esse transporte gratuito para vir para cá, eles estão pedindo remoção. E a minha cidade, que não tem nenhum outro atrativo, tá ficando esvaziada de profissionais. Tem profissionais que eles me passaram a demanda de que alguns profissionais gastariam mais do que o próprio salário só no transporte. Então, para a pessoa não interessaria mais permanecer na carreira se não conseguisse remediar a situação. Então, veja que o projeto que o senhor trouxe traria uma solução factível para o caso, mas talvez por questões de política não se aceita aprovar um projeto. Eu penso que o interesse público ele tem que estar acima de qualquer coisa, né? E isso representa dignidade. Exato. Dignidade. Valorização, mas é dignidade. Porque é isso, é humilhante o policial ter que se valer de favor para exercer o seu trabalho, né? Exato. Bom, tem um assunto que, inclusive, está aqui no chat, que é a prova oral. A prova oral para investigador de polícia, ela foi suspensa pela Justiça. É o meu dever, doutora, na condição de deputado, fiscalizar o governo, fiscalizar o executivo. E às vezes a gente toma atitude e o povo
não entende isso, né? E às vezes acaba fazendo um questionamento. Não, porque a prova nós passamos... Realmente é um transtorno para quem passou, para quem realmente fez a prova e cumpriu todas as regras e foi aprovado, e agora vê a justiça suspendendo essa prova até que se julgue o mérito, né, da ação popular. Existe uma ação popular, né? Na realidade, há uns tempos atrás, um deputado apresentou um projeto para extinguir a prova oral. Eu, inclusive, votei a favor, né? E, obviamente, esse projeto foi vetado também. O governador o vetou por vício de iniciativa, porque compete ao governador organizar a administração pública, né? E não o parlamentar. Então, quando se trata de certame, de edital, de contratação de pessoal, remuneração, todas essas matérias são de competência exclusiva do governador do estado de São Paulo. Então, muitas vezes a gente até faz projetos, mesmo sabedores que eles têm vício de iniciativa, para fomentar o debate. E para mostrar para o governo que precisa fazer as alterações no nosso sistema legal, né? Então, o deputado fez o projeto, ele foi vetado. E agora nós estamos com vários candidatos prejudicados. Não sabemos qual será a posição final da justiça nesse certame, mas vários candidatos prejudicados porque a prova oral foi suspensa, porque é uma denúncia de que um dos professores usou prova de um cursinho, né, chamado Concurseiro Pro, e aí foi filmado, foi fotografado, e essas provas estão nos autos da ação popular. Na realidade, a primeira instância tinha negado a liminar, mas houve um recurso no TJ e o desembargador é que deu a liminar. Eu acredito que talvez o governo esteja até, inclusive, lutando para caçar essa liminar, ou até o juiz decida para que se retorne à prova oral. Eu acho que cancelar o concurso é impossível, mas talvez retorne novamente à prova oral para que as pessoas que estão alegando que foram prejudicadas possam refazer essa prova. E aí eu fiz alguns questionamentos, né? Como a minha função é fiscalizar o governo e, chegando ao meu conhecimento essa ação popular e os candidatos que trouxeram essas reclamações, eu fiz algumas perguntas para o governo. Se realmente isso já aconteceu, o porquê que se usou essas perguntas desse cursinho, porque aí você está favorecendo aquelas pessoas que fizeram esse cursinho preparatório, né? E se as perguntas que eu fiz, e se, por exemplo, no caso da justiça determinar que se retorne, que se faça a prova oral, porque como que nós poderíamos cancelar um concurso que já está em andamento, que isso prejudica a sociedade, prejudica os candidatos, mas prejudica a sociedade também, né? Porque a doutora Jaqueline fala do déficit, você falou do déficit, há um déficit de policiais civis na Polícia Civil. Mesmo com esse concurso e com o concurso anterior, ainda não recompõe todo o déficit que tem na Polícia Civil, mas eu gostaria de ouvir de vocês quais impressões que vocês tiveram com relação à suspensão dessa provisória, que como é uma liminar, não uma decisão definitiva, né? Mas que o governo poderia ter aceito o projeto e já não ter mais prova oral para investigador, para escrivão e assim por diante, né? O que vocês acharam dessa questão? E, obviamente, que os candidatos, aqueles que já estavam aprovados, que já tinham tido a nota, uma coisa que eu perguntei é sobre o espelho de nota. Não tem um espelho de nota, quer dizer, você responde as perguntas, e aí o professor te reprova, e aí você pede, quais são as perguntas
quanto valia cada pergunta e qual que eu errei. Então, tinha que ter um espelho de notas, né? Esse questionamento nós estamos fazendo também a Academia de Polícia para ela nos informar por que não tem um espelho de nota, porque como que é isso, né? Fica um critério bastante subjetivo e, aliás, deveria eliminar esses critérios subjetivos no concurso público. Aliás, a tentativa o projeto de lei era visto com bons olhos. Nós tivemos experiência no concurso passado, quando houve a eliminação de candidatos que estariam com trajes inadequados. O Simpolsan foi um dos sindicatos que entrou e conseguiu reverter a situação dos candidatos à época que foram injustiçados. Critérios, isso tudo que o senhor colocou, mal conduzido, trazendo prejuízo, deixa o candidato fazer a prova, depois de 40 dias vem dizer que ele estava inadequado. Se ele estava inadequado, ele não deveria ter acessado o local de prova. Uma vez que ele acessou, a gente entendeu que houve a convalidação do vício. Portanto, se ele entrou e fez a prova, ele tem o direito de ter sua prova analisada. Foi objeto no concurso passado, nós conseguimos êxito e, na época, a Academia e a VUNESP acabaram trazendo de volta os candidatos e fazendo avaliação. Não foram aprovados, foram avaliados, porque nós temos pressa de concurso, nós temos pressa de contratação. No caso do exame oral, já devia ter acabado com a prova oral. É um objeto de avaliação desnecessário. Nós temos critérios objetivos de avaliação que afastariam esse problema. Portanto, com a suspeita, não tem outra alternativa senão suspender. Eu acredito que anular o concurso não vai ser o caso, mas deve-se fazer agora uma reavaliação e muito provavelmente vai ter que fazer convocar para uma nova fase, né? Eu acredito que esse é o caminho. Agora, anular o concurso, não creio que seja o caminho. Acho acertado, não pode pairar dúvida, não pode, mas assim, o governo errou quando não aceitou o aperfeiçoamento do processo de avaliação de contratação. E o exame oral é um dos critérios que deveriam ser afastados aqui. A Polícia Federal faz contratações de qualidade e não tem a prova oral. Por que São Paulo insiste numa etapa que não é relevante? Tem outra forma de avaliar e trazer candidato com qualidade sem o risco desse momento agora. E aí? Vamos judicializar, vamos interromper, temos pressa de contratar e agora temos uma demanda para ser resolvida. Tem os injustiçados que vão ter que refazer uma prova, caso a justiça determine refazer essa etapa. Para o governo sair com uma lição, tem que mudar o processo seletivo e tentar acatar aquela proposta que, na época, do deputado, que foi acabar com o exame oral. Eu concordo, acabar com o exame oral. A questão do exame oral, especificamente para a nossa carreira de delegado, ela tem previsão na lei orgânica, então, nacional. Então, para a gente é importante, eu penso que o exame oral para a carreira de delegado, ele faz parte do nosso trabalho, a gente precisa se expressar, muitas vezes levar para a imprensa, trazer para a mídia o que está sendo realizado. Então, eu penso que para a nossa carreira especificamente, acho de extrema relevância, além de encontrar amparo ainda na Lei Orgânica Nacional. Com relação à questão desse concurso especificamente, dos investigadores, acredito que é muito complicado porque a população está esperando essa segurança pública, essa resposta célere. Os nossos profissionais, eles estão sobrecarregados de uma forma geral, então quanto antes o pessoal começar a academia, começar a trabalhar, é excelente. Contudo, a gente precisa ter em mente que o judiciário está aí para receber essas demandas e ele, de fato, precisa avaliar todos os princípios da administração pública que precisam reger todo e qualquer ato público, inclusive e principalmente um concurso. Então, de fato, aspectos da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, eles precisam ser avaliados e é um direito levar esse tema para o judiciário, é importante, porque a partir do momento também que isso for convalidado ou não, traz legitimidade para todos aqueles que começarem a trabalhar. Eu quero deixar registrado para todos os candidatos ao cargo de investigador de polícia. Eu que sou investigador de polícia de carreira, eu fiz a prova oral também quando eu prestei o concurso, mas votei a favor do PLC 7 para que não precisasse mais de prova oral para os cargos de investigador, de escrivães. Eu entendo que os delegados devem seguir a lógica da lei orgânica, que
tenha a prova oral para eles, mas os demais cargos eu fui um dos que votei a favor. E quando eu faço os questionamentos ao governo é porque é o meu papel questionar o governo. Então, não estou ficando do lado de A nem de B, nem de quem foi reprovado, nem de quem foi aprovado. Eu tenho que ficar a favor da justiça, daquilo que é justo. Então, se eu vejo alguma irregularidade, se chega ao meu conhecimento, se alguém me leva a alguma irregularidade, é meu dever fazer a cobrança, é meu dever fazer o requerimento de informação, pedir ao governo que preste contas do porquê que aconteceu isso, se aconteceu realmente, né? Porque, de repente, a própria justiça pode se convencer que não aconteceu todas essas denúncias que estão falando, mas se aconteceu, a justiça tem que, conforme disse a doutora Jaqueline, ela tem que seguir os princípios da administração pública. E todos os que se inscreveram, estão fazendo esse concurso, sabem que lá tem, na prova escrita, dissertativa, na prova oral, tem perguntas sobre a questão dos princípios da administração pública. Então, a legalidade, a imparcialidade, a moralidade, a eficiência, a publicidade. Então, são princípios que têm que ser seguidos pelo administrador, por aquele que está responsável por fazer esse certame, esse concurso, pelas suas etapas, e isso tem que ser seguido à risca. Então, se houver algum desvio nesse processo, ele tem que ser apurado, sim, e os responsáveis têm que responder por esse desvio. Não dá para aceitar, porque todos que fizeram a prova em concursos passados, fizeram a prova, passaram, tiveram que passar por essa prova, chama prova, então é direito, é aplicado para uns, vale para todos, né? Então, eu quero deixar registrado que não se trata de ficar a favor de A ou de B, se trata de buscar os princípios de justiça, buscar que a administração funcione realmente conforme diz o nosso ordenamento jurídico e, obviamente, que a justiça vai decidir, de repente o governo pode conseguir, inclusive, caçar a liminar, porque o governo, obviamente, que a sua procuradoria deve estar trabalhando essa questão, mas as denúncias que foram feitas têm que ser apuradas. Se realmente aconteceu, se realmente houve esse uso de material, de um cursinho para favorecer alguns em detrimento de outros, isso tem que ser apurado. A verdade, ela tem que ser apurada, doe a quem doer. Então, essa é a minha posição, como um representante, como um fiscal da população, como papel fiscalizador do executivo, cobrar as respostas. Então, às vezes a gente cobra, o pessoal não entende isso. Não, é o nosso papel, né? O nosso papel foi esse. Bom, agora saindo dessa questão da prova oral, vocês já falaram sobre os 5% de reajuste, que foi uma vergonha, mas a gente espera que na regulamentação da Lei Orgânica Nacional isso possa ser corrigido, uma vez que o governo ele fala de subsídios, né? De que não será mais vencimentos, que será por subsídios. O que vocês acham dessa lógica, dessa regra que o governo quer colocar na regulamentação da Lei Orgânica Nacional, essa mudança de vencimentos para subsídios? Então, deputado, lá no Sindicato dos Delegados, isso é muito debatido ainda entre os nossos filiados, não é um ponto pacífico. Há quem defenda o subsídio, há quem odeie veementemente a ideia de transicionar para um subsídio. E aí, o que a gente fez lá no sindicato? Porque não só isso não é ponto pacífico, né? Muitas coisas, elas são muito debatidas, nada é unanimidade, vocês bem sabem. Então, a gente fez uma pesquisa lá, a gente contratou um professor, né, um político, um pesquisador da USP, que fez uma entrevista com mais de 700 delegados para a gente ter uma diretriz de atuação do sindicato. E dentro desse contexto, nessa entrevista, o maior percentual de delegados entendeu que não é do interesse essa transição para subsídios. Quando às vezes eu vou fazer visitas, o pessoal pergunta, mas qual que é a diferença? Como que isso vai impactar minha vida na prática, né?
Então, acho que é uma oportunidade bacana para a gente debater isso. Acho que foi bem bacana o senhor trazer esse assunto, porque acho que muitas pessoas nem conseguem ver qual que é o reflexo na prática da vida dela de mudar os vencimentos para subsídio, manter como está. Então, se me permitir, já vou fazer aqui um apanhado. Claro. Então, assim, quando o pessoal me pergunta, fala, Jaque, qual que é a diferença na prática? Eu sempre brinco e falo assim, abre seu Olerite. A hora que você abre, tem lá um monte de linha, né? Várias coisinhas. É salário base, é DPJ, é recebo por subsídio. RTP. Então, o senhor agora está no subsídio. Mas a gente que ainda não está, você abre lá, tem várias discriminaçõezinhas no seu salário São base. 3 linhas. O deputado que já recebe no subsídio, é tudo enxuto, né? O seu salário é aquilo ali, ponto, e acabou. O nosso é um somatório de várias coisinhas. E aí, o que acontece? Chega um reajuste desse de 5%, por que deu R$180? Porque não incidiu sobre tudo. Incidiu sobre o seu salário base, que é desse tamanho, o seu salário base, né? A partir do momento em que a gente mudar para subsídio, esses 5%, eles vão incidir em cima do todo. Então, esse é o lado bom do subsídio. Você vai ter qualquer 5, 6, 10% em cima do todo. Beleza, esse é o lado bom. Outro lado bom do subsídio. Quando a gente aposenta ou sai de licença médica, alguma coisa, é muito comum que a gente perca alguma dessas parcelinhas e aí a gente acaba no momento que a gente mais precisa, às vezes uma licença saúde, uma licença médica, você perde dinheiro. Eu digo, quando eu tive grávida, que eu fui na minha licença gestante, quando você mais precisa, que você está tendo gasto com o filho, você perde parcelas do seu salário. Então, o lado bom do subsídio é que é aquela parcela única, você acaba não perdendo tanto. Qual que é o lado ruim do subsídio? Uma certeza que nós temos enquanto servidores públicos é que a gente, a cada 5 anos, completa um quinquênio e ganha um upgrade no nosso salário, que faz muita diferença nas nossas contas, assim como conquista a tal da sexta parte, tão esperada por tantos, quando você né? sente que é quando o seu salário dá uma robustez maior. E a partir do momento em que a gente tiver o nosso salário convertido para subsídio, a gente não tem mais quinquênio, a gente não vai ter mais sexta parte. Então, é uma perda de um direito que hoje a gente tem. Então, para ter, eu sempre falo isso, quando me perguntam, você é a favor ou contra o subsídio? Eu falo, depende do valor que vai ser oferecido para esse subsídio. Porque se for um valor muito bom, que compense não ter mais quinquênio, que compense não completar sexta parte, ok. Agora, o grande receio que existe hoje é que essa conversão em subsídio faça com que a gente perca o quinquênio, perca a sexta parte e não compense adequadamente essa transição. Então, só para contextualizar, o pessoal tem essas diferenças e respondendo o deputado, nós não temos ainda um posicionamento no sentido de defender o subsídio, porque a gente não sabe qual é o valor. Quando a gente fez essa pesquisa com os 700 delegados, e eu falo, o sindicato ele tem que falar pela maioria, não é pelo que a Jaqueline acha ou os outros diretores acham, é pelo que a maioria decidiu nessa pesquisa aí que a gente fez. A maioria entendeu que não queria conversão para subsídio, e foi isso que a gente apresentou para o governo. Tem alguns que querem? Claro que tem. Tanto é que, se não me falha a memória, a nossa pesquisa deu 60% a favor de manter como está e 40% que tem interesse no subsídio. Porém, a gente esteve presente nas reuniões e uma das poucas coisas que foi falado de forma mais categórica é que eles têm essa pretensão realmente, né, de converter o nosso salário para a forma remuneratória de subsídio. Então, eu recebo subsídio, vem lá. Subsídio. Imposto de renda, previdência, aí acabou. Exato. Diferente do nosso Olerite, né? Que você abre e tem uma página inteira cheia de coisinhas, assim. Então, o subsídio é isso. O nosso Olerite vem padrão, RTP, isso. Quinquênio, sexta parte, insalubridade, isso. 13º da insalubridade, adicional da insalubridade. É isso mesmo. Depois também vem um monte de linha de desconto. De desconto, é verdade. Não, ela colocou muito bem, assim, tem o lado positivo, o lado negativo. Se nós tivéssemos o quê? Primeiro, saber a partir de que nível que nós vamos partir o início do subsídio, para saber se vai agregar e tudo aquilo que nós temos hoje como adicionais e tudo mais. Segundo, se vai ter as referências que vão permitir o crescimento para a gente não ficar estagnado, senão não adianta vir com um subsídio de 10 mil, passa 5 anos, você está com 11 mil, não teve, é o que nos diferencia a cada 5 anos evoluir com quinquênio.
E outra, que mecanismo? Nós hoje estamos diante de um governo que não cumpre database. Se um governo que não cumpre database, a gente se jogar, mergulhar no subsídio, significa ficar dependendo de um governo que vai ter que ter a honradez de cumprir a database. Porque se nós tivéssemos a certeza, se nós tivéssemos um histórico de cumprimento de database, não importa de onde a gente vai começar. Todo ano nós vamos ter pelo menos o INPC, o índice inflacionário, pelo menos a inflação vai estar corrigida, temos essa garantia. Nós, policiais civis do estado de São Paulo, somos testemunhas que não temos essa garantia. Nós tivemos um índice de inflação acumulado a mais de 9%, só em 2 anos. 9,45. E nós tivemos quanto de aumento? 5%, e não foi 5% na database. Um ano inteiro, o governo nos levou 5 meses. Só passou a pagar em agosto. Então, assim, o subsídio, o lado bom do subsídio, para o governo é bom, para o administrador é excelente. Ele consegue fazer uma avaliação do crescimento da folha, tal, mas o servidor precisa ter a garantia de que ele não vai ficar no achatamento, na desvalorização, e que vai ter pelo menos o seu poder de compra, o seu poder aquisitivo garantido, que é o que a database dá. E nós não temos. Será que ele vai nos mandar um instrumento legal que puna o governador, o administrador, com o impeachment se ele não cumprir a database? Que é isso que a gente precisa, a garantia das regras. Nós queremos regras claras. Eu falo assim que o subsídio, ele é uma excelente propaganda para o governo, de uma forma geral. Por quê? Falando do salário do delegado. Você abriu o edital do salário do delegado de São Paulo hoje, o edital fala que o salário inicial bruto é lá, 15 mil. Só que hoje, dificilmente alguém entra na carreira de delegado sem já ganhar um quinquênio, porque normalmente você averba seu tempo de OAB, então você já entra, averba aquele tempo de OAB, você já entra ganhando um quinquênio, até porque você tem que ter aquele períodozinho para poder prestar o concurso, enfim. Então, normalmente, mesmo a galera que entra nova no concurso, normalmente entra verbando em quinquênio. Então, dificilmente o salário dela vai ser 15 mil. Normalmente é aquele 15 mil inicial, mais um quinquênio que ela já verba, mais alguma outra verba ou outra que acrescenta ali. A média salarial do delegado em início de carreira, antes desses últimos reajustes aí que a gente teve, estava em torno de 21 mil, 22 mil. Só aqui no edital do concurso está lá que é 15. Isso bruto, tudo bruto. Se amanhã o governo vira e fala que o nosso salário inicial vai passar a ser subsídio, vai ser 21 mil, ele vai estar economizando, na verdade. Porque a média que ele gasta hoje, considerando que há quinquênio, sexta parte, muitos dos novos delegados já eram da carreira, então às vezes já entra até com sexta parte. Isso eleva o salário inicial do colega. Então, o governo, quando ele converte em subsídio, ele faz uma belíssima propaganda política, porque ele vai falar que ele tirou a gente de 24º com um salário de 15 mil e vai dar, sei lá, 20 mil, 21 mil de salário inicial, sendo que hoje ele já gasta isso na folha de pagamento dele. Então, exatamente, ele vai só subir a gente na tabela sem ter nenhum tipo de impacto orçamentário para ele. É salário de edital. É salário de edital. Na realidade, entende? Ele vai sair ganhando no processo. Numa dessas, ele consegue até economizar. Sai bonito na foto do jornal, falando que tirou do 24º para do meio para cima do ranking, sendo que ele vai estar gastando exatamente o que ele já gastava. E o servidor vai ficar, como acabou de falar o Renato aqui, à mercê de reajustes futuros, porque a certeza que ele tinha do reajuste, que é um quinquênio, que é a sexta parte, ele não vai ter mais. Não vai ter mais, exatamente. Então, é o que eu falei, há prós e há contras do subsídio. Tudo vai depender do valor que vai ser ofertado. Infelizmente. E esse é o mistério da fé. Isso, exatamente, o mistério da fé, e nós temos um governo que não nos dá essa garantia. Eu sou a favor do subsídio desde que ele seja nivelado por cima. De início. Sim. E depois as garantias. Eu sou a favor de um subsídio para um delegado inicial lá de R$26 mil. Perfeito, que era o que o senhor apresentou num projeto, né? De R$26 mil, terminando lá com o teto do governador, que hoje está em torno de R$36.300, mais ou menos, quebradinho. E o investigador e o escrivão de polícia, pelo menos 70% do salário do delegado. Pelo menos 70% do subsídio do delegado, os demais servidores. Esse é o subsídio que, com certeza, não haveria reclamações. Sim. Agora, exato, o subsídio que veio para a Polícia Penal, e por falar de Polícia Penal, eu queria deixar registrado aqui nesse podcast
que o Fábio Jabá, ele foi punido com 60 dias de suspensão. Nossa. O Fábio Jabá é o presidente do sindicato dos policiais penais. Ele foi porque ele gravou um vídeo no carro fazendo as cobranças em nome de sua categoria. Imagina um sindicalista não poder cobrar, não poder falar o que está acontecendo na sua categoria. E aí instauraram-se um PAD, e aí publicou, dia 2 de setembro, publicou a punição, 60 dias de suspensão para o Fábio Jabá. Nossa. É um governo perseguidor, né? Imaginem vocês, um classista, um sindicalista, né, que está falando em nome da sua categoria, gravou um vídeo cobrando melhores condições de trabalho para a sua categoria. Né? Cerceando o direito do exercício livre mandato sindical, né? Exatamente. Então, eu acredito que a justiça vai reverter isso aí, mas mostra o caráter do governo de plantão que aí está. Não era para estar experimentando esse tipo de ação, né? O governo não deveria estar se preocupando com as verdades que estão sendo ditas, que nós não estamos inventando mentiras. O Jabá tem feito uma defesa transparente, clara, respeitosa, e não era para estar sofrendo esse constrangimento. Eu fiz um pronunciamento na Assembleia essa semana e falei dessa perseguição que o Jabá foi vítima do governo que aí está, e inclusive denunciei à Secretaria da Administração Penitenciária que lá os policiais trabalham, puxam um plantão, e eles estão fazendo um curso de aperfeiçoamento nas folgas. E curso é considerado trabalho. Sim. Então lá os policiais não estão tendo folga. Aí eu questionei o secretário e falou, não, mas a Constituição não fala isso. Aí eu tive que ler a Constituição para ele, para falar para ele, lá no inciso 13 do artigo 7º, os direitos dos trabalhadores, da carga horária de 8 horas, 44 horas semanais, e lá no artigo 39 da Constituição, que diz que todos os servidores públicos têm os mesmos direitos que estão lá no artigo 7º, aí, minando item a item para ele entender que o policial tem direito à folga. Se a escala é 12/36, ele trabalha 12 horas, folga 36 horas. Não tem cabimento, ele tem uma escala de 12/36, trabalhar hoje o dia inteiro, e amanhã na folga dele ele vai cumprir o curso no horário de folga. Né? Então, fiz uma representação, e aí eu estou cumprindo o meu papel, fiz a representação, fiz a indicação ao governador para que ele determine ao seu secretário que cumpra a Constituição Federal, que cumpra aquilo que está escrito lá. Né? Deputado, o senhor tocou num ponto assim que eu acho que me chama muita atenção, que é por que é que aqui em São Paulo a gente não consegue cumprir o básico, que é a Constituição. A gente está aqui à noite falando de uma lei que está por vir, só que se a gente for parar para ver, a gente não consegue executar aqui o que já existe hoje na Constituição, que são direitos básicos de todo trabalhador. Um dia desse eu fui dar uma entrevista para um jornal, e aí a repórter falou assim, não, mas eu queria entender o que vocês estão pleiteando nessa lei orgânica e tal, além de salário. Eu falei, a gente gostaria de uma regulamentação de carga horária semanal, de 40 horas, a gente gostaria de pagamento de horas extras, pagamento de adicional noturno. Aí ela olhou para mim, a repórter olhou para mim e falou assim, não entendi, vocês estão pedindo os direitos básicos que qualquer CLT tem, é isso? Vocês não têm isso? Eu falei, exatamente isso. A gente não tem os direitos básicos que qualquer pessoa seletista tem hoje. A gente não tem na Polícia Civil uma regulamentação de carga horária. Como é que pode você deixar uma pessoa armada, plantão noturno, sem conseguir dormir à noite, sem uma regulamentação de carga horária, podendo essa pessoa chegar a um burnout, podendo essa pessoa chegar a uma depressão profunda, até cometer um ato atentando contra a própria vida em razão do extremo cansaço, extremo estresse, porque não tem uma regulamentação de horário de folga. A pessoa trabalhar à noite e não ganhar mais por isso. Quem aqui já trabalhou à noite, já tirou um plantão noturno, sabe o quanto é desgastante um trabalho noturno. E dependendo de onde você está, não tem essa de, você tira um cochilo à noite. Todos os plantões noturnos que eu tirei, eu nunca consegui dormir à noite. Primeiro que eu sempre trabalhei em São Paulo, capital.
Aqui, você não pisca o olho à noite. O seu plantão não para, pelo menos nos locais onde eu já trabalhei. Então, assim, é de fato noite em claro, a ponto de eu pegar meu carro de manhã e ir para casa, a hora que eu chegar em casa eu não lembro o caminho que eu fiz, de cansaço. Então, você vê como que o policial, ele chega exaurido, aí ele chega exaurido, ele não ganha R$1 a mais por trabalhar à noite, e não bastasse isso, ele chega exaurido e muitas vezes ele vai complementar a renda dele fazendo um bico ainda em algum lugar. Mas é a realidade dos plantões. Veja, lá na Baixada Santista, a Central de Polícia Judiciária de Santos, a equipe de plantão, o delegado ele está respondendo por toda a cidade, ele está respondendo pela Delegacia de Defesa da Mulher, as ocorrências que chegam pelo BO digital e tem os locais para atender de crime. Então tem plantão que ele está envolvido, a autoridade está envolvida para decidir uma ocorrência, ele está conduzindo um flagrante, ou ele está tendo que ir no local de crime, ou está tendo que responder, está a DDM em cima funcionando e ele tem que estar equilibrado. Só para ele também estar conduzindo o trabalho com equilíbrio, ele precisa ter uma equipe equilibrada. E uma equipe equilibrada tem que ter, no mínimo, descanso, rigidez mental. E isso nós estamos tendo essa oportunidade. Então, não tem adicional noturno, não tem adicional de periculosidade, não tem hora extra, não tem direito. Essa que é a questão. Não tem direito, não tem valorização. O resultado é esse. Exatamente. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu gostei muito da fala de vocês, da conversa, foi bastante significativa. E aqui no chat aqui tem centenas de pessoas aqui que bacana, perguntando, questionando, é que não dá para responder todos. Então eu quero agradecer também todos os internautas aí que nos acompanharam, que fizeram as perguntas, os questionamentos. Depois nossa assessoria, dentro daquilo que for possível, vai dar resposta para todos os questionamentos que estão aqui. E eu gostaria, então, das considerações aqui as considerações finais de vocês. O que vocês acharam do nosso primeiro podcast? Se gostaram? Se vão atender outros convites? Eu acho que a gente já pode marcar parte 2, né, Renato, desse encontro. Bastante lisonjeada. Mas eu fico muito feliz de participar. O senhor sabe que o senhor é uma referência para a gente. Eu brinco que eu dei muita sorte de começar o meu mandato no sindicato e começando junto com o seu mandato na Assembleia. Então, foi um parceiro de luta em prol da nossa instituição que eu ganhei desde o início lá. Eu sei que é um parlamentar com quem a gente pode contar. E é verdade mesmo, a gente manda mensagem para o deputado, ele responde a hora que for, é uma coisa impressionante, sempre disposto a ajudar. E não é só porque eu sou presidente do sindicato, o senhor é acessível com todo mundo, é muito bacana de ver que às vezes a gente vai fazer visita em distrito e todo mundo fala, não, mas o deputado Reis mandou mensagem hoje, o senhor atualiza todo mundo, fala com todo mundo. Então, é realmente uma pessoa muito acessível, que ajuda a gente demais. E eu tenho certeza que grande parte das conquistas que eu acredito que virão, porque a gente está tentando fazer esse trabalho, eu falo, a caneta não está na nossa mão, a nossa obrigação aqui é de meio, nosso trabalho é de meio, né? Quem dera a caneta do aumento estivesse na nossa mão. Mas eu tenho certeza que o que a gente conquistar de positivo, e tenho fé que conquistaremos sim algo positivo, porque estamos todos trabalhando para isso, grande parcela desse trabalho tem a ver com o que o senhor vem fazendo aqui na Assembleia, nos ajudando. Então, com certeza, né? Foi um privilégio, muito lisonjeado ser Reis convida, também acompanhado da doutora Jaqueline. O seu mandato, acho que todos têm essa certeza absoluta que está à disposição da luta de valorização da Polícia Civil, da Polícia Judiciária. Estamos conseguindo dar visibilidade das nossas demandas. Isso é muito importante. A gente ter a capacidade de ter um espaço para poder levar as demandas, porque essas demandas não surgiram, elas estão se agravando, mas nós não tínhamos o espaço para discutir, para debater, e nós precisamos disso, expor, levar para a sociedade, mas, sobretudo, para os colegas da categoria, cada policial está muito parado, está muito inerte. Nós precisamos nos movimentar, criticar, exigir, e não vai aqui nenhuma carga ideológica. Nós não somos contra governo, nós somos a favor da polícia civil estruturada, nós somos a favor do trabalhador policial, e não importa qual seja o partido, qual seja a ideologia, precisa pagar bem, precisa estruturar, precisa dar condições de trabalho, seja A, B ou C, é isso que o policial precisa entender, desideologizar a segurança
segurança pública, exigir direito, não é criticar, é trazer propostas, é apoiar. O sindicato precisa de apoio. Nós somos ferramentas, como a doutora colocou. Nós somos meio de ação. E nós estamos num momento que é importante, porque nós temos o deputado lá nos defendendo. Isso é muito importante. Nós tínhamos esse vácuo. A Assembleia Legislativa não nos dava essa abertura e hoje nós somos recebidos pelo deputado, nossas ações são visíveis, estamos levando demandas, estamos recebendo e o governo está percebendo que a categoria tem uma demanda que precisa ser atendida. E, assim, o Reis Convida foi, assim, o pontapé inicial para a gente conseguir continuar. Nós precisamos continuar. Amanhã, lá o Fórum Resiste, que o sindicato costuma participar, também vai se reunir para tentar discutir. Nós estamos sempre em todos os fóruns discutindo minutas, a expectativa, estão todos na expectativa, todas as associações, todos os sindicatos. E o Reis Convida hoje foi o pontapé inicial e eu estou muito feliz, muito lisonjeado, uma honra ter estado aqui, acompanhando a doutora Jaqueline, que também tem feito uma luta extraordinária. A gente agradece o apoio, porque nós estamos juntos, não tem cargo, né, nessa luta. Existe a carreira policial que está em jogo e todos ganham se a carreira ganhar. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu fico muito contente com as palavras de vocês, dou os parabéns pelo trabalho que vocês exercem no dia a dia em defesa da categoria policial, civil, que é muito sofrida, muito abandonada, e só sabe o que passa o policial quem realmente passou por essa função, né? Quem realmente puxou plantão, conforme disse a doutora Jaqueline, plantão de 12 horas ali, sem abrir o olho, sabe realmente o que passa o policial, o sofrimento, a dificuldade, os baixos salários. Então, eu acho que a nossa luta e a luta de vocês é uma luta importantíssima. Dignifica os nossos policiais, sabedores que tem pessoas que, enquanto eles estão lá no plantão, estão lá atendendo a população, tem pessoas que estão lutando por eles. Isso é muito importante. Então, eu gostei muito da participação desse primeiro podcast nosso, Reis Convida, e obviamente meu mandato está sempre à disposição, nós vamos caminhar junto e com certeza nós vamos colher resultados positivos para os nossos policiais que defendem a nossa população, que dá a vida pela nossa população. Então, agradeço bastante, doutora Jaqueline, agradeço bastante, Renato, a participação de vocês e me coloco à disposição. Agradeço todos os internautas que nos acompanharam, a nossa equipe que está aqui de prontidão, o Fernando, o Braio, a Débora, o Vini, o Diogo, e vamos em frente porque a luta faz a lei. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Subindo as letrinhas. Acabou. Muito legal. Obrigada pelo convite, deputado. Uma honra estar esse programa. Atendeu as suas expectativas? Com certeza, superou. Já que o Renato